de libertação e de salvação. No nome de Jesus. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque você é bom. Obrigado porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Obrigado porque nós estamos de pé, Senhor, porque assim você nos sustenta. Temos gratidão em nosso coração por poder abrir a nossa boca com entendimento, adorando a você, louvando o teu santo nome, em reconhecimento por quem você é em nós. Obrigado por sua presença em nós. Obrigado por sua presença em nós, Senhor. Muito obrigado por toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem de você. Está em nós, está sobre nós. Obrigado porque nós não somos os mesmos. Obrigado porque você restaurou a nossa sorte. Obrigado porque você nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque você nos deu cura através de Jesus. Obrigado porque nós somos mais do que vencedores daquele que nos amou primeiro. Obrigado por seu amor infinito que você na cruz propagou, nos resgatando de uma vida no inferno. Obrigada, Senhor. A gratidão em nosso coração, Senhor. Porque até aqui, Senhor, você nos ajudou. Até aqui, Senhor. A gratidão no seu coração, querido. A gratidão no seu coração, querido. Ele resgatou você. Ele livrou você do que era mortal. Ele te deu vida e vida em abundância. Ele te fez próspero, mais que vencedor. Você é a coroa da criação, a menina dos olhos de Deus. Ele cuidou de você, mesmo quando você achou que estava sozinho. Ele estava comigo, Ele está comigo, Ele está com você. Nas situações mais difíceis, não estamos sozinhos. Nós te agradecemos por isso. E queremos bendizer o teu nome. Queremos reconhecer o teu nome. E não esquecer de nenhum só dos seus benefícios para conosco. Nós amamos a tua presença, Deus. Reconhecemos a ti, Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a Ele. ao Rei Jesus. Te damos toda a honra nessa noite, em todos os dias de nossa vida. Te agradecemos por essa noite em nome de Jesus, amém? Grupo de louvor, obrigada. Já vamos voltar. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos ajudou, nos projetou para cima, acreditou em nós, não desistiu de nós, sempre permaneceu conosco, mesmo quando nós não reconhecemos, mesmo quando nós esquecemos, mesmo quando nós não falamos.
Ele está cuidando de nós. Você crê nisso? E a palavra que eu sempre acho interessante porque todo ano, quando está próximo do romper do ano, eu estou aqui. E eu acho que é um bom tempo para a gente lembrar, né, da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor. Você é grato pela bondade do Senhor na sua vida, pela misericórdia dEle, por Ele ter guardado você até aqui, por Ele ter feito além do que você pediu ou pensou, porque Ele fez. Talvez você e eu não estejamos reconhecendo, mas Ele fez. Ele fez o que nós precisamos, não aquilo somente que nós queremos porque queremos, mas Ele nos dá o suficiente para que a gente fique bem. Eu estou de pé, você está de pé, estamos vivos. E não podemos esquecer dessas coisas. Você teve um ano de 2025, está tendo ainda, né, que não acabou. 2025 ainda não acabou. E 2025 é o ano das coisas inéditas. Você provou de alguma coisa inédita na sua vida esse ano? Meu Deus do céu, se eu fosse entregar o microfone aqui, ia ser um negócio assim absurdo. Porque Deus exagerou. Não fora da medida, porque Ele é exagerado mesmo. Amém? E sabe, queridos, esse é um tempo bem propício para a gente estar lembrando da bondade do Senhor. Lembrando de tudo, de quem Ele é, em primeiro lugar. Mas lembrando de tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. A nossa vida guardada nele, protegida nele, é a maior dádiva que a gente pode ter. Uma vida guardada e protegida no Senhor. Reconhecendo Ele como o Senhor da nossa vida, na certeza de que nós temos salvação, de que nós temos eternidade com o Senhor. Não tem nada maior não do que isso. Se nada acontecesse conosco, e fosse só isso, que não é pouca coisa, é muita, era suficiente para nós. Saber que nossa eternidade está garantida. Saber que nós não vamos estar ardendo no fogo eterno para sempre. Eu não sei se você se alegra com isso, de saber que você e eu sei por mim, né? Que vou estar com o Senhor durante toda a minha vida, até a consumação dos séculos. E às vezes a gente, né, passa por coisas, passa por situações, passa por algumas tribulações e tende a esquecer dos benefícios do Senhor para nós, da bondade de Deus para nós. A palavra de Deus diz que Ele persegue nossa vida, Ele nos alcança com misericórdia. Você e eu estamos de pé, porque Ele nos sustentou até aqui. E eu queria começar com Efésios 1:3. Oh, aleluia. Diga aleluia. Até aqui me guardou o Senhor, me sustentou o Senhor. Amém? Em Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diga abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Na versão transformadora diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. É muito bom provar das bênçãos do Senhor naturais, físicas, terrenas, adquirir coisas. O ano do inédito trouxe muitas coisas maravilhosas para nós. Não sei para você, para mim trouxe. Para você também? Mas antes de qualquer bênção natural, física, terrena, existe uma que é maior do que todas elas. E são as bênçãos espirituais de Deus que já foram passadas para nós, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais.
E entender isso vai fazer uma diferença bem grande na nossa vida. Eu sei que você lê a Bíblia, eu sei que esse versículo é um versículo muito falado, mas a minha ideia aqui hoje, não é minha, é do Espírito, é que eu e você não se esqueça. É que a gente não se esqueça de nenhum só dos benefícios do Senhor. E quando eu falo benefícios, eu falo todos os benefícios espirituais. Ele continua dizendo assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, ele nos adotou como filho. Ele nos deu redenção pelo sangue de Jesus. Ele nos deu o perdão dos pecados através de Jesus. Ele nos deu o selo do Espírito Santo. Meu Deus do céu, não precisa mais nada não, gente. Somos da família, somos filhos. Eu não sei o que você entende sobre filho adotado ou filho não adotado, mas eu tenho um entendimento muito claro sobre isso. Às vezes a gente lê essa passagem e fica pensando, adotado como filho? Sim, fomos escolhidos. Um pai adotivo, uma mãe adotiva, ela escolhe ser mãe. No natural, nós que somos pais e mães, às vezes vivemos um planejamento familiar, às vezes nem fazemos planejamento, os filhos vêm. Mas um pai e uma mãe, que são pais adotivos, eles decidem, escolhem, desejam, eles querem. Então, nós já somos abençoados. E nós não podemos esquecer que somos abençoados. Porque se a gente não fizer um esforço, não é, para lembrar dessas coisas, corre o risco da gente ir levando a nossa vida, olhando mais para o que não deu certo do que para o que deu certo. Olhando mais para o que falta do que aquilo que já temos. Até hoje, eu tenho certeza que você comeu todos os dias, a não ser que você tenha decidido fazer um jejum. Mas você comeu todos os dias, senão você não estava vivo. Não estava aqui. Mas você decidiu. E sabe, Ele tem nos guardado, nos protegido, nos dado todas as bênçãos, todas as dádivas que nós precisamos, discernimento, entendimento. Ele tem nos trazido livramento de morte, que nós nem vamos saber aqui nessa terra. Talvez no céu a gente saiba, rapaz, naquele dia que aconteceu isso assim comigo, foi por isso. Deus estava me livrando. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais nos alcançando agora mesmo. Nós temos recebido uma palavra poderosa que nos liberta, que nos salva, que nos cura. Somos abençoados. Somos abençoados mesmo quando nós olhamos para a nossa despensa e não está daquele jeito que a gente queria. Mas, querido, chegou de alguma forma, porque nós estamos de pé. E Deus quer te dar abundância. 2025 não acabou. O ano do inédito não acabou. E eu declaro em nome de Jesus, seja qual for a palavra que Deus vai trazer para nós nesse ano que vem, o inédito vai estar lá em todo o tempo, fazendo valer a palavra dele, que não volta vazia. Porque eu não sei você, mas muitas outras palavras que recebemos ao longo desses anos, elas continuam valendo na minha vida. E o inédito vai ser inédito. Nós somos abençoados. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é abençoado. Aleluia. Abençoado. Você tem onde deitar a sua cabeça. Você tem do que se alimentar. Você tem uma família. Mesmo que seus filhos estejam longe. Mesmo que seus filhos não congreguem mais aqui com você, você tem uma família. E minha filha está ali, com meu genro, meu filho. Mesmo que eles estejam lá na sede, eles continuam sendo meus filhos abençoados. Aleluia.
Em Salmos 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A minha oração nessa noite é para que Ele nos ensine a contar os nossos dias. E que a gente não perca nenhuma das bênçãos que Ele derramou sobre nós. Que a gente lembre de tudo aquilo que Ele fez por nós e faz todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Para quê? Para não desperdiçar o meu dia. Para não desperdiçar com murmuração, com reclamação. Porque nós temos a tendência, querido, de murmurar. É porque o almoço hoje podia ter sido uma lasanha, mas foi só um frango assado. Meu Deus! Você foi suprido. E eu não estou querendo dizer com isso que Deus não quer dar além daquilo que a gente pede ou pensa, porque a Bíblia diz que Ele faz isso. Mas se chegou na tua casa, na tua mesa, frango assado, eu não sei você, eu gosto demais de um franguinho assado na brasa, é top. Talvez naquele dia você queria comer um estrogonofe, mas saiu um frango assado. Você está suprido, você está alimentado, você está nutrido e você está vivo de pé. Temos a tendência de murmurar, não é? Nossa vida, para ser vivida aqui, precisa ter o entendimento de que nós temos um propósito de Deus para que a gente caminhe. Amém? Abra comigo em Salmos. Aleluia. Deus é muito bom. 103, versículo 1. Essa vai ser a nossa oração até o final do ano, até sempre, até Jesus voltar. Bendize, ó Senhor, a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor. Eu disse o quê, hein? Eu disse uma coisa errada aqui, não foi? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aí ele continua dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, Ana Fábia. Ele estava falando com ele mesmo, aí eu estou falando comigo mesmo. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós temos a tendência de esquecer dos benefícios do Senhor para conosco. Estamos vivendo a vida no automático. Estamos fazendo coisas, levantando, indo para o trabalho, às vezes correndo muito, né, na geração do micro-ondas dos 3 minutos. Fazemos coisas às vezes no automático. Às vezes reclamamos de tudo, porque não temos o carro tal, porque não, enfim. Porque está aposentado, mas o dinheiro da aposentadoria não é a 8ª maravilha do mundo. Mas sabe que existem pessoas que não conseguiram até hoje se aposentar? E você tem. A gente precisa aprender a reconhecer o Senhor em tudo, a bendizer ao Senhor em tudo e a se satisfazer com a bênção que Deus já derramou sobre nossas vidas. Que não são naturais, são espirituais. E de tabela, nós vivemos no natural. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e quem farta de bens a tua velhice. Oh, aleluia! De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A mocidade do meu marido se renova todos os dias. Ele tem a sensação térmica de que ele tem 35 a 40 anos. Isso é o Senhor. E deixa eu te dizer, Ele tem vigor, minha gente. Viu? Não é todo jovem aqui nessa igreja que vai com Ele, não. Alguns jovens aqui, conversando com alguns, dizem, rapaz, não tem quem vá com ele, não. É verdade. Ele tem vigor. É renovado todos os dias a mocidade dele.
Glória a Deus. Senhor, renove a minha mocidade todos os dias também, para eu acompanhar. Amém. É quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, não é diferente comigo, não é diferente com você. Ele manifesta a nós o caminho e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Eita Deus, não nos trata segundo... pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai, ele se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Deixa eu te dizer, Deus conhece a tua estrutura. Eu acho isso fantástico, eu não sei você. Porque mesmo quando os nossos de casa não compreendem a nossa estrutura, Deus compreende a nossa estrutura. E Ele nos ama, independente de qualquer coisa. É claro que nós precisamos melhorar, mas Ele está conosco em todo o tempo. Então, queridos, esse salmo, ele é libertador. Davi, aqui nesse salmo, ele trabalha a mente dele para não esquecer. Depois do Covid, um bocado de gente ficou esquecido, né? Precisamos chamar o Senhor para dizer: Senhor, isso não me pertence. Ele chama, ele se auto-chama para não esquecer dos benefícios do Senhor. Na verdade, ele está convocando a ele mesmo, né? Espera aí, preste atenção. Ana Fábia, preste atenção. Não se esqueça. Deus foi contigo desse jeito, Ele foi contigo nessa ocasião, Ele está contigo em todo o tempo, Ele está contigo agora, Ele estará contigo sempre, porque Ele diz na sua palavra que estará comigo e com você até o fim. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que Ele estará. E está agora. E eu fiquei pensando, eu tenho ultimamente falado muito sobre gratidão, porque isso está bem forte dentro de mim. Minha mãe dizia assim, que a ingratidão apaga a afeição. E sabe, eu costumo achar mesmo que o esquecimento das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor, de Deus em nós, nos leva para a ingratidão. Nos leva para a ingratidão. Então, Ele perdoou os nossos pecados, curou as nossas doenças, nos livrou de morte, nos coroou, né, com bondade e compaixão. Ele renovou as nossas forças e renova todos os dias. Ele faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Se você está se sentindo injustiçado, Ele está com você. Se revela com poder e fidelidade a Moisés, a nós. Moisés na antiga aliança, a nós hoje. Ele se revela todos os dias com poder. Eu e você somos carregadores da presença, do poder de Deus. E esquecemos isso. Nós temos a tendência de esquecer essa presença. Quando estamos num lugar que falamos coisas que não convêm, esquecemos a presença. Quando reclamamos daquilo que está sendo apresentado a nós, esquecemos da presença. Ele nos guarda, Ele nos cuida de nós. Ele está conosco em todo o tempo. Ele tem interesse que a gente viva bem e melhor. Ele é compreensivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. Não é rancoroso.
Graças a Deus. Imagine Deus rancoroso, minha gente, como alguns de nós somos. Diga assim, eu não. Eu não, Senhor. Eu não sou rancorosa. A gente, conversando com alguns amigos, e eu achei interessante o relato de uma delas, que eu não vou dizer nomes para não cabular. Ela se descrevendo, dizendo que era uma bomba chiando. Graças a Deus que Deus não tem problema se você é uma bomba chiando. Se eu sou uma bomba chiando, a gente precisa fazer alguma coisa e melhorar, sim. Porque está no nosso domínio. Fruto do Espírito. Controlar a nossa boca, controlar a nossa carne. Mas se você é uma bomba chiando, Deus te ama mesmo chiando. Amém? Entendedores entenderão. Aleluia. Oh, aleluia. Então, queridos, pensemos sobre isso. Estamos no final de ano. Coisas estão... A gente tira esse tempo para pensar sobre... Fazer uma retrospectiva da nossa vida mesmo, né? A gente pensa o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente precisa fazer para o ano de 2026. É necessário que a gente sente mesmo, coloque, anote, mas que a gente cumpra. Quantas coisas anotamos na nossa agenda para 2025 que nós não fizemos? Quantos livros dissemos que íamos ler nesse ano e não lemos? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Retrospectiva, melhorar aquilo que não está tão bom, melhorar aquilo que não foi tão bom, mas organizar coisas inéditas para o ano de 2026. 2026, eu estou com a impressão, a sensação. Deus não falou, sou eu, Ana Fábia, falando. Que a gente está... Sabe quando, não é meu caso, que eu não assisto novela, mas quando eu assistia novela, quando ia chegando o último capítulo da novela, todas as coisas aconteciam. Fulaninho casava com fulaninha, o pai aparecia para o filho depois de 20 anos, fulaninho recebia um grande prêmio, né, e ficava rico. A sensação que eu tenho nesses últimos dias é isso. Você não tem percebido? Nessa igreja tem gente casando com força. Não é não, Lucas? Amém. Receba aí, irmã. Mais casamento para 2026 em nome de Cristo. Minha gente, essa semana tiveram 4 casamentos nessa igreja. Dos membros dessa igreja. Então 2026 é como assim? Estamos no último capítulo. Jesus está voltando. Nós estamos nos últimos momentos. As coisas estão acontecendo. Acho que aqueles que... A outra ali que vai casar já já. As coisas estão acontecendo. Eu penso que todo mundo está assim, pronto, finalizando tudo para que o rei chegue. Vai dar tempo, pelo menos um pouquinho, não é não? Hein, Janaína? É. Meu Deus, pronto. Falou em casamento, o negócio se anima por aqui, não é não? Tem mais uns 5 casamentos para acontecer ano que vem. Olha, estou vendo um ali, ó. Todo mundo já comprando ali, comprando casa, se organizando. Já recebi um monte de convites para o ano que vem. Feliz. Só não vou poder comer muito bolo, porque o negócio está difícil aqui para mim. Está difícil. Está difícil. Mas sabe, nós estamos nesses últimos dias e nós não podemos esquecer dos benefícios do Senhor para conosco. Sabe, Patrícia? Como Deus foi generoso. Como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente vive situações, queridos, que a gente fica pensando, meu Deus, Deus esqueceu de mim, o que aconteceu? Estou em pecado, estou fazendo alguma coisa errada? Não, queridos, está tudo certo. Deus providenciou. Deus providenciou uma família para a Patrícia. Não é? Providenciou. Precisamos
sempre voltar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sei que foi você. Senhor, eu sei que é você. Glaucia vai casar o ano que vem, em nome de Jesus. Vamos crer. Uhul! Olha aí. E tem mais torcida organizada. Meu Deus do céu. O negócio aqui tá bom, viu? O negócio aqui... É isso. Não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor para você. Patrícia e Robson tem 2 netos agora, 2 meninas. Pá! Eu casei 2 filhos esse ano. Meu Deus do céu. É bênção demais. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu queria cantar essa música, mas eu não sei. Aí ela diz assim, essa música: ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Ai, meu Deus. Eu pedi tantos milagres, gente. Vocês não têm noção como eu fui abençoada com os milagres. Milagre daquele que você diz assim, só Deus para fazer um negócio desse. Pronto, foi Ele fez. Entendeu? Eu lembro. Não esqueça. A sua vida é um grande milagre. Negócios, né, os negócios fluindo. O marido se organizando. Porque se ele não chegou ainda fisicamente, é porque ele está maturando para chegar junto de você, você também madura. Aí dá certo demais. Aí a música diz assim: perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Você é assim? Você encontra a bondade do Senhor? Sabe, queridos, Ele está conosco. Não esqueça dos benefícios do Senhor para a sua vida. Toda vez eu digo isso, vou dizer de novo. Isso é muito real. Quando a gente chega no Natal, que a gente está naquela agonia, que não tem nenhum lugar para a gente ir para a ceia. E a gente começa a murmurar, né? Poxa, o ano passado eu fui não sei para onde, comi não sei o quê, mas esse ano, não, zerou. Ei, lembra? 364 jantares que você teve no ano. Não acho que tem que ser da sua forma. Pode ser da forma de Deus. Deus pode mover uma família e levar você para lá e você se esbaldar naquela noite. Não foi do seu jeito, não foi na sua casa, mas você usufruiu da bondade do Senhor. A casa está chegando. Entendeu? Mais rápido do que se pensa. Porque Deus quer. É só por isso. Deus quer te abençoar. Na verdade, Ele já te abençoou. Mas aquilo que está dentro de você, que você deseja, viu, Paulo? Tudo certo. Deus está providenciando. Essa semana, Ele vai conhecer a amada. Olha aí. Aqui tudo acaba assim, nos casamentos, nos namoros, é um negócio sério. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que eu não esqueça de nenhum benefício que você fez por mim. Empresários com rede de lojas. Meu Deus do céu. Sei não, viu? Deus é exagerado mesmo. Eu fiquei me lembrando de Sara. Abre comigo lá em Gênesis. Não é Sara minha filha não, é Sara de Abraão. Gênesis 18. Na verdade, Gênesis 17, 15... Deus disse assim a Abraão:
A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei. Eu vou ler nessa outra versão. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Isso era Deus falando com Abraão. No versículo 17, diz assim, que Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo mesmo. Pensou, como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90, teria um filho? Deixa eu te dar um recado bem especial nessa noite. Não ria. Apenas receba. Ria de alegria, não de incredulidade. Porque a gente vai ver que Sara riu de incredulidade. Abraão riu e ficou pensando consigo mesmo. Rapaz, como assim? Eu, já não estou no meu vigor total. Mas, então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. Ele estava levando tudo para o natural. Deus estava falando algo espiritual, de algo que ia acontecer, de uma promessa que ele já tinha feito, e ele estava levando para o natural, de um filho que ele já teve, porque Sara decidiu dar um jeitinho na força do braço. E esqueceu de viver o braço da graça. Aí Deus fala com ele. Sim. Amém. Na verdade, Sara, tua mulher, que sangue de Cristo tem todo poder. Amém. Aleluia. Vamos lá. Quando Abraão disse que Ismael viva sob a tua bênção, aí Deus disse assim, peraí, meu filho, peraí, calma. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também eu vou abençoar, como você pediu. Deus ama, Deus é lindo, não é, gente? Ele faz tudo para nos abençoar. Amém. Aleluia. Então, minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, que lhe dará por esta época no ano que vem. E Deus falou isso, terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão e tal. No capítulo 18, o Senhor aparece novamente a Abraão. Eu estou só contextualizando. Junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, devia ser no pingo do meio-dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. E ele disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra dessa árvore, enquanto mando trazer água para lavar os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou ao servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, tua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos.
Por isso riu e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso. Tipo, meu Deus, eu já não faço mais menino, mas meu marido aqui não faz mesmo. Como assim? Ela riu de incredulidade mesmo. E aí, o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Achei tão interessante isso. Por que Sara riu? Ele estava reforçando uma promessa que tinha feito antes já a Abraão, que ela, como esposa de Abraão, deveria saber. E ela riu. Não fique rindo, porque vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Pode chover canivete, pode ser o que for, vai acontecer. E ela ainda mentiu, a bendita. Pode uma mulher da minha idade ter filhos? Aí um deles disse assim: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Estamos assim às vezes com o Senhor, querendo resolver as coisas da nossa forma, na força do nosso braço, e esquecemos o braço da graça. Esquecemos as promessas de Deus. Esquecemos aquilo que Ele falou através da boca de um santo, através da boca de um ministro. E nós precisamos regar tudo aquilo que Deus disse para nós. Deus disse que você é curada, você é curada. Deus disse que você é próspero, você é próspero. Deus disse que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Aonde você for e por onde você andar, as coisas têm que as coisas precisam dar lugar à fidelidade da palavra de Deus. Porque Deus, Ele é fiel e a sua palavra é a verdade. Não esqueça de nenhuma das palavras proferidas pelo Senhor acerca da sua vida. Não esqueça. Se Deus disse que você vai ser um sheik, pois você vai ter muito dinheiro e vai ser um sheik. E eu vou ser mulher de sheik. Pronto. O que Deus fala é a verdade, queridos. Não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor com você. Ele quer dar a você, além daquilo que você pede ou pensa. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Naquilo que depender de Deus, vai acontecer. Agora, nós podemos atrapalhar, como Sara atrapalhou. Nós temos problemas até hoje, por causa de um jeitinho brasileiro que Sara foi dar. Ainda bem que não é a Sara minha, né? Graças a Deus. Mas sabe, queridos, nós precisamos agarrar a palavra de Deus, crer como a verdade que ela é, e caminhar com isso. Não olhando para as circunstâncias, não olhando para os desafios, não olhando para os muitos limites, mas crendo. Quem poderia dizer que Lucas Braga ia casar, minha gente? Tão novinho, assim, casou. Amém. Os planos de Deus são maiores que os meus, os planos de Deus são maiores que os seus. Os pensamentos de Deus também não são como os nossos pensamentos. Ele pensa além. E nós precisamos estar na mesma frequência. Frequência. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele me livrou, Ele me curou. Ele me deu salvação. Ele me encheu das dádivas, das bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor estão correndo atrás de você, perseguindo sua vida, e te alcançam se você deixar. O que não pode é a gente correr das bênçãos.
As bênçãos aqui correm atrás de nós. A gente fica num lugar estratégico para a bênção nos pegar. Amém? Que 2026 seja o ano de você olhar e perceber que você vai estar colhendo de todas as bênçãos que foram plantadas no ano de 2025. Tem promessas do Senhor para esse ano de 2026. E elas vão acontecer se você crer. Amém? Queria que o grupo de louvor já viesse para cá. Aleluia. Alguns patriarcas, perderam algumas bênçãos porque esqueceram de quem fez a promessa. Saul foi um exemplo. Ele perdeu o reinado dele porque ele esqueceu quem era Deus. E resolveu agir na força do próprio braço. Resolveu desobedecer uma instrução. Perdeu o reinado. Por que perdeu o reinado? Porque esqueceu do abençoador. Esaú perdeu o direito de ser o sucessor do seu pai por causa de um prato de lentilha. Esqueceu quem era o abençoador. O que Deus tem para nós vale muito mais do que um prato de lentilha. Vale muito mais do que eu querer agir na minha própria força. Vale muito mais do que 30 moedas de ouro. Porque Judas poderia ser lembrado como um dos apóstolos tampa. Ele perdeu a eternidade. Porque esqueceu quem era o abençoador. As bênçãos correm atrás de nós. E nós recebemos com toda a fé. Porque ainda que a gente não acredite, Deus é poderoso para fazer. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar. Cadê? Júlia, mulherzinha, chega. Eu não vou pedir para cantar. Deus eu tenho tantas vezes, porque não rola. Mas aí pensa aí num negócio que a gente vai celebrar o Senhor. Porque a gente vai celebrar o Senhor e vai falar das bênçãos do Senhor, chamando à existência aquilo que ainda não existe e agradecendo ao Senhor por aquilo que já aconteceu. Porque são muitas e grandiosas coisas que Deus fez em nós e através de nós. Porque o ano de 2025 foi o ano das coisas inéditas. O ano de 2026 nós vamos colher da bondade do Senhor e das promessas do Senhor. Muitos já estão colhendo, mas nós vamos ter muitos relatos de muitas coisas grandes que Deus tem feito e que ainda fará na minha e na sua vida. Amém? Então vamos lá, Ju. Amém. Você já está de pé, né?